maravilhosos e maravilhosos! Eu tô aqui para explicar a continuação do assunto que eu comecei, Guerra do Vietnã. Bom, eu falei que agora é quando os Estados Unidos realmente entram na guerra. O que aconteceu? Os Vietcongues. Aparecem os Vietcongues que vão lutar contra os Estados Unidos quando eles invadirem o Vietnã. Então, Vietcong significa guerrilheiros comunistas atuando no sul. Então, o que eles querem é derrubar o governo do Vietnã do Sul e transformar um Vietnã em um Vietnã só comunista. As armas do Vietnã do Norte recebiam vinham ou da União Soviética ou da China. Eles são um grupo fortemente treinados, muito bem treinados, que aguentam muita coisa e que vai se tornar o problema dos Estados Unidos. Os Vietcongues também utilizavam bastante armadilhas e túneis subterrâneos. Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem descendia de uma família de ricos mandarins. Era inimigo do Vietnã comunista, de Ho Chi Minh e também do colonialismo francês. Foi primeiro-ministro do Vietnã do Sul após a Conferência de Genebra sobre a Indochina. Em 1955, fez-se nomear seu presidente, chefiando um governo ditatorial. Ngo Dinh Diem avançou durante anos em direção a uma verdadeira perseguição religiosa contra a vasta maioria da população de 15 milhões, da qual apenas 1,5 milhão eram católicos. As discriminações contra os budistas prosseguiam sem impedimento. Em junho de 1963, um monge budista de 73 anos chamado Thich Quang Duc parou numa movimentada rua de Saigon, ensopou o corpo de gasolina, sentou-se, cruzou as pernas e logo em seguida acendeu calmamente um fósforo, ateando fogo ao próprio corpo. Permaneceu imóvel até perder a consciência e depois morrer. Esse protesto e ato de autoimolação ficou bem famoso na época, pois, segundo a história, quando seu cadáver foi recremado, o coração continuou inteiro e foi recolhido como símbolo sagrado de compaixão. Ngo Dinh Diem foi assassinado em golpe militar ocorrido em 1963. Doutrina Truman. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, em 1947, proferiu um discurso afirmando que os países capitalistas deveriam se defender da ameaça socialista. A partir dessa declaração, se consolidou a doutrina Truman, que tinha como objetivo impedir a expansão do socialismo, especialmente nações capitalistas consideradas frágeis. Assim como a teoria do dominó, que postulava que se um país ou região caísse para o comunismo, os países com os quais esse fizesse fronteira iriam cair de seguida. Então, o presidente John Kennedy dos Estados Unidos é quem começa a mandar as tropas americanas lá para o Vietnã para lutar. E aí depois o Lyndon Johnson e depois o Richard Nixon continuam nisso. E aí eles começavam a mandar jovens, né, mais ou menos 12 anos ficou nisso, eles mandando os jovens americanos lutarem lá, que eram alistados, era obrigatório, e eles iam lá e lutavam, e era um rodízio. E um monte, aí depois mais outros, depois mais outros, lutando lá contra os Vietcongues, que eram fortemente preparados. Nenhuma outra arma está tão associada à Guerra do Vietnã quanto o fuzil AK-47. Foi a principal arma do exército do Vietnã no norte e das guerrilhas no sul, e se converteu na arma revolucionária preferida em todo o mundo. E as mortes deles, né, as mortes até de crianças do Vietnã, né, na guerra e tudo mais, aparecia na televisão dos americanos, entendeu? Em horários nobres. Então eles assistiam aquilo e ficavam horrorizados com aqueles acontecimentos. O movimento hippie.
O movimento hippie foi um comportamento coletivo de contracultura dos anos 60. Uma das frases associadas a esse movimento foi a célebre máxima paz e amor, em inglês, peace and love. Questões ambientais, prática de nudismo e a emancipação sexual eram ideias respeitadas por estas comunidades. Eles usavam roupas velhas e naturalmente rasgadas para ir em oposição ao consumismo, ou então roupas com cores berrantes para fazer apologia à psicodelia. Além de diversos outros estilos incomuns, tais como calças boca de sino, camisas tingidas e roupas de inspiração indiana. O símbolo da paz foi desenvolvido na Inglaterra como logotipo para uma campanha pelo desarmamento nuclear. Utilizaram as letras N e D do código homógrafo, que significavam Nuclear Disarmament, e foi adotado pelos hippies americanos que eram contra a guerra. Apoiavam o uso de drogas como maconha, LSD e etc., visando a liberação da mente. Predileção por certos estilos de música, como rock psicodélico, como The Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, entre outros. Esta é a adolescente americana Jan Rose, que aos 17 anos enfrentou os soldados americanos da Guarda Nacional com uma flor nas mãos em 1967, tentando colocar a flor no cano da arma de um dos soldados à sua frente. Em 1973, o presidente Nixon anunciou ao mundo a suspensão das operações ofensivas norte-americanas no Vietnã. Os Acordos de Paz de Paris foram assinados em 27 de janeiro, encerrando oficialmente o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Então, o presidente Nixon vai retirar, as tropas americanas, os jovens americanos que estavam lá no Vietnã lutando, e a participação que ele vai dar é somente ajuda militar mesmo para os grupos capitalistas de lá. E em 1975, o Vietnã do Norte, apoiado com os Vietcongues, invadem o Vietnã do Sul. Durante 20 anos, acreditou-se que um tanque do Vietnã do Norte, de número 843, tivesse sido o primeiro a avançar contra as portas do Palácio Presidencial de Saigon, em 30 de abril de 1975. Só em meados de 1990 que o Vietnã concluiu que foi obra de outro tanque, o número 390. E a cidade de Saigon vai ter o nome mudado para Ho Chi Minh, em homenagem ao tio Ho deles. E o Ho Chi Minh acabou, por ironia do destino, nem vendo a independência do país dele, porque ele morreu de causas naturais em 1969. No final de tudo, mais de 58 mil americanos e ao menos 1 milhão de vietnamitas morreram no conflito. Algumas estimativas falam em 3 milhões de mortos. Estados Unidos e Vietnã normalizaram suas relações em 1995 e anunciaram um acordo amplo em 2013. Se gostou e quer mais vídeos assim, curta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nada.